Câmara Municipal, ela representava a autonomia da cidade, das vilas e das cidades. E erguia-se diante da Câmara Municipal, na praça em que ela se instalava, se erguia uma espécie de obelisco chamado Pelourinho. Na colônia não existia um Brasil como nós temos hoje. Lá existia um Brasil, existiam várias colônias que tinham pouca ligação entre si. E uma das grandes preocupações de Portugal era tentar manter esse território administrado. Então, fundar uma vila era uma forma de Portugal marcar sua presença ali. A vila se fazia em torno da Câmara Municipal, dos seus representantes. As questões daquele aglomerado urbano, as questões da população, eram resolvidas através da Câmara. Quando Fortaleza já começa a ter feições de um aglomerado urbano, a coroa portuguesa sente a necessidade de organizar a vida na capitania, colocando institutos, de poder. O discurso oficial da coroa portuguesa é combater as violências, combater os arbítrios, porque até então a autoridade única da coroa na terra era o capitão mor donatário. E os relatos, os documentos coloniais, falam dos arbítrios que esses donatários apresentavam. Então, criar uma câmara, uma vila, dar aos civis, aos súditos, um poder de participação também nesse comando da coroa, do comando da capitania. Há uma pressão também das autoridades locais. Em 1726, você vai ter a elevação desse povoado do Forte, também a condição de vila, que é a vila de Fortaleza, chamada na época Vila do Ceará. Ela se instalou na chamada Praça do Conselho, porque esse conselho era composto dos juízes e dos vereadores, 2 juízes e 3 vereadores, por isso Praça do Conselho. E essa Câmara ela vai ter um papel muito importante, porque ela cumpre, ajuda no processo de colonização. No século XVIII, a Câmara ela tinha prerrogativa sobre quase toda a vida dessa vila, Ela definia arruamentos, ela definia costumes, obrigava as pessoas a assinarem termos de bem viver, que eram termos de conduta, enfim, pesos e medidas, o comércio. Toda a vida urbana passava pela Câmara. O presidente da Câmara, em alguns momentos, acumulava a função de chefe do Poder Legislativo e chefe do Poder Executivo. O intendente, o que hoje a gente entende como prefeito, ele era escolhido entre os vereadores que compunham a Câmara Municipal. E durante todo o século XIX, ele vai ter um papel fundamental no arruamento, no traçado das vias de Fortaleza, alargamento, a instalação dos primeiros bondes com tração animal, enfim. A Câmara Municipal cuida de todo esse cotidiano urbano. Um exemplo histórico foi o Boticário Ferreira. Ele, ao presidir a Câmara Municipal, ao mesmo tempo ele também foi chefe do Poder Executivo Municipal, que seria hoje a função de prefeito. A farmácia do Antônio Ferreira se transforma num centro de debate. As pessoas à tardinha ancoravam na farmácia e se discutia tudo ali. Daqui a pouco ele se transforma num personagem da política, um personagem ativo da política, e se elege vereador. E em seguida, presidente da Câmara Municipal. Os planos posteriores que organizaram a expansão urbana de Fortaleza, esses planos têm como referência uma planta de um engenheiro contratado pelo Boticário Ferreira, que é o Adolfo Herbster. A planta de 1875, famosa planta dessa data, é uma planta que ainda hoje a cidade, de certo modo, acompanha, tem como base. A Câmara passou por alguns momentos assim, meio difíceis. Em 1937, quando a instalação do Estado Novo, o Vargas decretou praticamente o fechamento das câmaras municipais, e a nossa Câmara foi uma dessas que foi fechada. E ela volta a ter um papel de destaque em 1945, quando ao fim da era Vargas, quando o país se redemocratiza. E aí você vai ter a famosa Câmara Municipal de 47,
em que ela tinha uma bancada de 7 vereadores comunistas. O PCB teve muito destaque após a Segunda Guerra Mundial, o que mostra a vinculação da história local, de novo, com a história nacional e, por que não, internacional. Depois teve 69 com o regime militar, quer dizer, mais uma vez foi fechada, quer dizer, havia essa possibilidade da Câmara não ser um representante, né? Não ter sido representados assim, praticamente compatível com o discurso do regime militar. Então, naquele momento, quem era contra, eles praticamente afastavam, né? E a Câmara totalmente foi fechada. A Câmara mudou a sua composição, como mudou a sociedade, como mudou a história do Brasil, a história do Ceará. De início, você tinha uma Câmara restrita a grupos potentados, a donos de terra, fazendeiros. Depois você vai ter uma presença de comerciantes no século XIX, industriais. Né? E hoje nós temos uma composição eclética, né? De vereadores dos mais distintos bairros, ligados aos mais distintos movimentos, sejam religiosos, sejam empresariais, sejam educacionais. Então, essa Câmara, ela acompanha, ela não está parada. E isso é positivo. Ela está acompanhando o dinamismo da sociedade de Fortaleza do Ceará. Um dos maiores desafios do Poder Legislativo Municipal, de uma cidade grande, de uma metrópole, seja capital ou não, é fazer com que a população cada vez mais entenda quais são as prerrogativas do Poder Legislativo. Nos últimos 25 anos, 30 anos, que nós temos uma participação política massiva em Fortaleza, né, com a Câmara representando os vários atores políticos sociais que existem na cidade. E isso é muito importante. Movimentos de bairros, trabalhadores, empresários, essa composição heterogênea com o voto direto dos cidadãos, com a possibilidade dos cidadãos apresentar projetos, né, participar de reuniões da Câmara Municipal, propor emendas, eu acho que é um momento marcante na maturidade democrática da cidade. Né? A população ela é vítima, muitas vezes, por não saber distinguir, discernir qual o papel, a prerrogativa do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E muitas vezes cobra do parlamentar municipal, do vereador, o que, na verdade, ele não pode fazer, que é propriamente executar uma obra de asfalto, de calçamento, de reforma de praça, de executar, por exemplo, um novo equipamento público de saúde, de educação, ali naquele bairro, naquela comunidade. A Câmara Municipal, é importante que ela faça, não só a de Fortaleza, mas todas as câmaras municipais, possam contribuir nesse processo pedagógico de cidadania, alertando para a população quais são as prerrogativas, quais são as competências, as responsabilidades do Poder Legislativo Municipal, para que a população possa cobrar que o Poder Legislativo Municipal faça bem feito, faça para valer a sua competência, as suas responsabilidades, possa cumprir com os seus deveres, com as suas responsabilidades, que são muito importantes. O Poder Legislativo é que vai, além de legislar, elaborar todas as leis municipais, fazer o debate acerca da cidade e até mesmo o orçamento. Para o Poder Executivo, executar a administração pública, executar obras, executar políticas públicas, ele só vai poder executar a partir de uma autorização legal. E essa autorização legal, dentre elas, é o orçamento, é a lei orçamentária anual, por exemplo. E o Poder Legislativo tem, dentro das suas competências, a responsabilidade de representar a população. A parte que apoia, que defende o governo, a parte que é contra, que faz oposição ao governo, e representar também levando bandeiras, levando temas de um bairro, da cidade como um todo, de uma temática, de algum setor da cidade, da sociedade. Existem os vereadores de bairro, aqueles que já vêm eleitos dos seus bairros. São pessoas que desenvolvem um trabalho comunitário nas associações
do seu reduto. Mas existem os vereadores que são votados em todos os bairros, né? São vereadores votados pela classe média, profissionais como professores, como médicos. É dar voz, né? É fazer com que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, seja essa caixa de ressonância dos interesses da população. Repito, sejam interesses comuns ou interesses que são contraditórios dentro da realidade da cidade. A Câmara Municipal, ela compõe-se de uma mesa diretora que dirige a casa. Agora, ela descendo mais na sua estrutura, ela tem a parte administrativa e tem a parte legislativa. Essa parte legislativa compreende todo o andamento das proposituras, mas é também formada pelas comissões, que são colegiados formados por grupos de vereadores indicados proporcionalmente pelas lideranças partidárias. A Câmara Municipal de Fortaleza tem 10 comissões permanentes, mais a comissão do Conselho de Ética. Então, na verdade, são 11. E, momentaneamente, nós temos uma comissão especial, que é a comissão que analisa e delibera todos os projetos de lei que regulamentam o Plano Diretor de Fortaleza. Essas comissões temporárias, elas funcionam até à medida que se conclui aquilo que foi dirigido a ela. Por exemplo, uma emenda à lei orgânica é designada uma comissão especial, essa comissão especial analisa, após analisada e dado parecer e ela ser encaminhada ao plenário, ela se extingue. A mais importante delas é a comissão que analisa a constitucionalidade, a formalidade. Então, todos os projetos de todos os vereadores e do prefeito, do Poder Executivo Municipal, vão para essa comissão, que ela vai analisar a formalidade, se é constitucional, se respeita a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, a Constituição Estadual. E caso respeite, esse projeto será encaminhado para uma comissão temática específica. Se for um projeto que trata de saúde, vai para a Comissão de Saúde, que é outra comissão. Se for um projeto que trata de educação, vai para a Comissão de Educação. Se for um projeto que trata da questão do meio ambiente, do espaço urbano, definir uma nova definição em relação ao espaço urbano, vai para a Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, que é uma outra comissão. Se for um projeto que trate, por exemplo, da cultura ou do esporte, vai para a Comissão de Cultura. Elas são compostas por 7 membros, todas essas comissões de mérito, excetuando a Comissão de Legislação, que é composta de 9 membros. A Comissão de Ética é uma comissão à parte. Nós, quando necessário, a partir de uma denúncia de um cidadão ou de algum órgão público que apresente formalmente uma denúncia em relação a um dos 43 vereadores, e a partir daí a Comissão de Ética analisa, a partir do Código de Ética e da legislação brasileira, e apresenta um parecer. A Câmara Municipal criou algumas iniciativas, alguns programas, como Câmara Cultural, como Câmara Ambiental, como a Sala do Empreendedor Individual, o Câmara Móvel, que é uma forma da Câmara Municipal se fazer presente em outras áreas geográficas da cidade, para dizer, a Câmara existe, está aqui, levando um serviço de cidadania, levando informações, a ouvidoria da Câmara para receber sugestões, críticas da população. Ela transcendeu os limites da própria instituição e ela hoje vai até onde o povo está, ela vai aos bairros, né? O programa de Câmara aos Bairros é uma realidade que transcende os limites da própria Casa Legislativa. Então isso é muito importante para ouvir em loco as dores do povo, as queixas, as demandas, né? E o estreitamento dessa comunicação faz toda a diferença para a democracia. A Câmara resolveu pautar o centro de Fortaleza, a importância do centro histórico de Fortaleza para a cidade, a importância da requalificação daquele espaço para a nossa cidade, tanto do ponto de vista
da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória, da memória da população, da memória da cidade, da autoestima da população e também do ponto de vista econômico. Aquele espaço requalificado poderá ser uma matriz econômica ainda mais pujante. Foram diagnosticados, né, desafios que a cidade atravessava, né, foram feitos diagnósticos e também apresentadas proposições para que esses desafios fossem superados. Com o comércio e com o turismo, um turismo histórico-cultural, o turista que vem a Fortaleza poderá vir não só para a praia, não só o turista de eventos que vem a partir do equipamento extraordinário que nós temos aqui como centro de eventos, mas também o turista que vem visitar o Centro Histórico de Fortaleza, conhecer o Centro Histórico de Fortaleza, ou o turista que já vem para o evento e que poderá ir conhecer o Centro Histórico requalificado. Foram realizados novos encontros com todos os atores envolvidos na questão do centro. Um dos temas que foram debatidos foi como a Câmara poderia contribuir nesse movimento de revitalização do centro. E uma das propostas foi levar a sede da Câmara Municipal de volta ao centro de Fortaleza. Ela é chamada de um equipamento âncora. O que seria isso? É um equipamento que no seu entorno movimenta não apenas questão de trânsito, mas também a questão da economia. Ele teria essa capacidade de, indo para o centro, ele levar mais movimentação, revitalizar uma certa parte do centro de Fortaleza. Isso aqui não é nada novo. Na verdade, a Europa Ocidental fez isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, requalificando os seus centros históricos para a economia do turismo. Tudo está sendo debatido, a sociedade conheceu essa proposta e está nesse momento debatendo e amadurecendo essa ideia. Se for viável, para o bem da cidade, poderá ser feito no futuro próximo. Então a Câmara Municipal ela tem um conjunto de iniciativas, de programas que buscam, todas elas, uma interação com a cidade e com a cidadania para além da sua, repito, do seu mistério, da sua obrigação, do seu dever constitucional. O Poder Legislativo ele é um dos poderes mais democráticos, né? Podemos assim dizer. E a participação popular ela é essencial para esse pleno exercício da cidadania. E o papel da comunicação social nesse processo é o de levar a informação de o que acontece, tudo o que acontece na Câmara Municipal para a população, tanto por meio dos seus veículos próprios, como ajudando a imprensa a melhor trabalhar aqui internamente na Câmara Municipal de Fortaleza e levar as informações para o grande público. A comunicação sempre é uma ferramenta vital. O ser humano só se caracteriza como ser humano, como ser racional, como ser humanizado, porque é o ser que melhor se comunica. Uma das principais características da Câmara Municipal de Fortaleza é o pioneirismo. Ela partiu na frente de diversos processos de comunicação, né? A gente pode citar, nos primórdios da internet no Brasil, a Câmara Municipal de Fortaleza foi a primeira a transmitir as suas sessões online, né, por meio de um site. Ainda nem existia a TV Fortaleza, mas já existia um circuito de transmissão online das suas sessões. Em 2009, na primeira gestão do presidente Salmito Filho, a mesa diretora, na figura do presidente, preocupada na maior transparência junto à sociedade do que ocorre aqui na Câmara Municipal, foi criada a ideia da Câmara Municipal de Fortaleza ter sua própria rádio. A Câmara Municipal, quanto mais se comunica, melhor para a cidadania, que vai poder cobrar e acompanhar mais, e melhor para o próprio Poder Legislativo, para a própria Câmara Municipal, ao se apresentar para a cidadania e apresentar seus trabalhos. Começou então a concepção da rádio, uma nova esfera de comunicação, tornando público o que aqui acontece, sobretudo a população, a sociedade fortalezense. Toda a preocupação da Câmara Municipal é fortalecer, não só no caso, nosso veículo de comunicação, a rádio, mas também os outros veículos, a TV e o portal, possibilitando que tenhamos uma maior transparência do que é feito na Câmara Municipal, informando a sociedade. A internet ela auxilia na medida em que nós hospedamos lá o nosso portal de notícias. Ele é alimentado diariamente, alimentado instantaneamente. Quando o fato acontece na Câmara Municipal de Fortaleza, as pessoas logo ficam sabendo. Nós temos uma equipe de repórteres, uma equipe inclusive de repórteres fotográficos, né, que registram tudo o que acontece na Câmara Municipal de Fortaleza em todos os turnos. E isso rapidamente está lá no nosso portal
de notícias por meio do trabalho da agência Semifor de notícias. A TV Fortaleza ela surgiu há 13 anos na gestão do ex-presidente Carlos Mesquita e ainda foi na Câmara Antiga que se localizava ali na Antonelli Bezerra, próximo à Praia de Iracema. O principal, digamos assim, é a atividade de plenário. Existem repórteres que acompanham desde o início até o fim das sessões ordinárias, acompanhando os pronunciamentos dos vereadores, no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia, que é aquele momento em que os vereadores apreciam as matérias que estão para votação. Também acompanham as audiências públicas, que são os debates que o Legislativo abre com a sociedade civil sobre determinados temas. E essas informações que vão instantaneamente, diretamente para o site, elas são compiladas, são trabalhadas, são repercutidas em conteúdos mais, digamos assim, aprofundados e levados para o impresso, que é o Câmara Notícias, o jornal mensal da Câmara Municipal de Fortaleza. Começou pequenininha, modesta, ali fazendo uma entrevista ou outra pós-plenário, cobrindo as sessões plenárias e audiências públicas, que é uma premissa aqui de qualquer TV legislativa, mostrar a transparência e o trabalho dos parlamentares. E aí com a transferência da Câmara Velha para a sede aqui na Thompson Bucão, a TV Fortaleza também teve que se adaptar ao crescimento da própria casa. Teve-se a criação de uma redação, a criação de um estúdio próprio. Esse é o dia a dia da Câmara Municipal de Fortaleza. Mas, paralelo a isso, também acontecem o quê? As reuniões das comissões permanentes, acontecem comissões especiais, são formadas para debater determinados assuntos. Então, todas as ações que são realizadas no Poder Legislativo, elas são objeto do trabalho da Agência de Notícias. Ela produz um conteúdo amplo e aberto, mas voltado principalmente para a Câmara Municipal. O que é que a Câmara trabalha? O que é que a Câmara produz? Nós temos hoje 3 programas ao vivo, nós temos os telejornais, seja um período da manhã e no período da noite, temos programas de entrevistas ao vivo e temos parcerias com outras casas legislativas, como também com várias entidades. Ou seja, é mostrar à população de uma maneira diferente, com um olhar diferente, um olhar mais de serviço, um olhar social do que está acontecendo na capital. A principal função da Câmara Municipal para a Democracia, ao meu ver, é essa comunicação, é a viabilização do poder do povo, pelo povo e para o povo. Quando a sessão da Câmara Municipal é transmitida ao vivo pela televisão e transmitida ao vivo pela rádio, pela FM da Câmara Municipal, certamente há um acompanhamento melhor e maior da população. A população, de uma forma ou de outra, acompanha mais. Isso é muito importante nessa interação entre representante e representado, para cobrar, para ver como é que o seu representante está se posicionando, se você continua se identificando com aquele representante ou não se identifica mais. Eu cheguei na Câmara no ano de 2001. Nessa época, a Câmara estava vivendo um momento novo, que era o momento da transparência. E foi justamente no arquivo que toda a legislação, tudo que nós temos, desde 1949 até a época vigente, todas as legislações, todas as leis foram colocadas na internet. Então, pela primeira vez, assim, a casa estava disponibilizando para pesquisa, para visualização do público em geral, toda a legislação produzida pela casa. Eu acredito que uma maior visibilidade permite, em primeiro lugar, uma maior cobrança. Inclusive, os próprios parlamentares, é normal e é natural que sintam-se mais cobrados. E quanto mais cobrança, melhor. Quanto mais transparência, melhor. E essa visibilidade também, consequentemente, vai permitir um melhor desempenho. A Câmara Municipal de Fortaleza ela está de braços abertos para a cidade. São várias as iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido. Então, sempre os vereadores têm enfatizado
procure a Câmara. Nós estamos aqui de braços abertos para receber as suas demandas, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Inclusive, existe uma comissão específica na Câmara Municipal de Fortaleza para receber, inclusive, ideias de sugestão legislativa. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa está 24 horas aberta para receber sugestões, inclusive de leis que sejam importantes para a cidade. Está indo no rumo certo. Ela acompanha a evolução, ela se moderniza, ela está vendo que é necessário mudanças de caráter administrativo, de caráter político. Chegou ao ponto em que ela não pode parar, ela tem que evoluir. A evolução dela se faz necessária como a evolução de todo o parlamento brasileiro. Está mais democrática, né? Está mais aberta à população. Ela está elegendo representantes, né, de forma direta, né? As pessoas escolhem seus representantes, vêm para cá. As pessoas estão fiscalizando os seus atos, né? O futuro da cidade passa pela Câmara Municipal. Isso é impossível dissociar uma coisa da outra. Eu acho que com a transparência que ela está exercendo, a tendência é melhorar cada vez mais, que a Câmara seja um poder, a Câmara seja aberta para o povo, né? Que o povo participe mais das suas ações. Porque é uma cidade que tem desafios, uma cidade complexa, uma cidade difícil de ser administrada, uma cidade que é difícil de ser legislada também, né, que tem questões como habitação, né, moradia, são questões antigas. A responsabilidade de resolver essas questões passam pelos vereadores. Então o papel da Câmara continua sendo fundamental para o que vem em Fortaleza nesse século XXI. Acredito muito no parlamento. Eu acho que o parlamento ele é muito importante na democracia e principalmente com os avanços tecnológicos que viabilizam aí redes sociais, mais transparência, mais comunicação. Quanto mais comunicação e mais cidadania, melhor para o parlamento, que é o poder mais democrático dos 3 poderes do Estado Democrático de Direito. Então, a participação da população ela é fundamental, não apenas para o controle do trabalho dos poderes, como principalmente na melhoria da sua qualidade de vida. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza ela tem trabalhado nesse sentido, tem incentivado essa participação e contamos com a sua presença aqui, seja de forma presencial, seja também por meio de manifestações virtuais nos nossos canais na internet. O avanço tecnológico tem sido muito rápido. As ferramentas tecnológicas que possibilitam transparência, que possibilitam a facilidade nas comunicações. Então, tudo isso vai contribuir para nós termos cada vez mais um parlamento transparente, atuante, em defesa dos seus princípios fundamentais, que é representar a população e fazer o debate da cidade. O futuro está na preservação da democracia, da soberania popular, da livre manifestação de pensamento, do respeito a todos os credos, a todas as raças, a todos os sexos. Então, nisso aí é que residirá o futuro, não só da Câmara Municipal, mas das próprias instituições democráticas deste país. A gente perde essa noção de que nós somos agentes da história. E pensar no momento em que eu faço parte da história de algo que é tão fundamental, tão importante, não é tão fácil responder. De repente eu me olho e digo, puxa, eu sou alguém que faz parte da história dessa casa e eu tenho visto o quanto ela tem crescido, o quanto ela tem amadurecido e o quanto ela tem assim, se desenvolvido no exercício da democracia. Tem sido assim um privilégio.